E aí, pessoal, tudo bem? Vamos aí para mais uma aula com o professor Claudio Vanessa, tá? E hoje nós vamos estar dando continuidade aos estudos de polinômios e vamos estar trabalhando a fatoração de polinômios, tá? Antes de entrarmos na fatoração de polinômios, vamos tentar aqui colocar para vocês essa ideia de fatorar. O que na verdade seria fatorar? Vejam só, veja como podemos escrever o número 90 utilizando a multiplicação. Você tem aqui o 90 e você tem várias formas de representar esse 90. Primeira, 2 vezes 45, que é 90. 3 vezes 30, que também é 90. 5 vezes 18, que é 90, e assim por diante. 6 vezes 15, tá? 9 vezes 10, 2 vezes 3 ao quadrado vezes 5, que também é 90. Então vocês observam que nós colocamos o 90 aí de várias formas, através de uma multiplicação. Então quando nós representamos esse 90 com essas formas diferentes, nós fizemos o quê? Escrevemos o 90 fatorando, ou seja, transformando em um produto. Isso quer dizer que fatorar, essa palavra fatorar, nada mais é do que escrever esse número com uma multiplicação de 2 ou mais fatores, ou seja, de 2 ou mais números. Com essa ideia, vamos aqui trabalhar agora com essa figura. Considerando esses conhecimentos que nós acabamos de ver, vamos representar a área da figura a seguir. Então, para calcular a área de uma figura, no caso aí de um retângulo, basta multiplicar base vezes altura. E vocês observam que essa figura está dividida em duas, figura 1 e figura 2. Então, nós vamos ver a nossa primeira maneira, tá? Vamos chamar isso aqui de maneira, vamos colocar assim, maneira 1, tá? Maneira 1, ou tipo 1, vamos colocar tipo 1 que fica melhor, tá? Vamos colocar aqui tipo 1. Ok, vamos colocar aqui tipo 1. Como é que nós podemos escrever isso aí? Basta você somar a área da figura 1 mais a área da figura 2. Essa área aqui da figura 1 é dada por quê? A vezes quem? C, correto? Então nós vamos colocar aqui, ó, A vezes C, mais a área da figura 2. Esse ladinho aqui, ó, vale quanto? Vale C. Então, para mim calcular a área dessa figura 2, basta eu multiplicar B vezes C. Então aqui vai ser B vezes C. Então nós vamos colocar aqui, ó, B vezes C. Então essa daí seria tipo 1, correto? Isso aqui seria o tipo 1. A vezes C mais B vezes C. Qual seria a outra maneira, professor? Vejam só. Tipo 2. Vocês observam que esse lado aqui do retângulo, vamos pegar o retângulo agora todinho, vale quanto? C. Então vou pegar o C e multiplicar por esse lado aqui todinho, ó. Esse aqui é A e esse aqui é o que? B. O lado todinho vai ser o que? A mais B. Então você observa que nós escrevemos aí essa área dessa figura, desse retângulo aí, de duas maneiras, tá? Só que você observa que as áreas aí são iguais. Então eu posso dizer que AC, ou seja, AVC, mais BC, que é B vezes C, vai ser igual a quem? A C que multiplica A mais B. E posso também dizer que esse polinômio aqui, ó, ele foi escrito na forma fatorada. Por quê? Porque existe uma multiplicação do C pela soma de A mais B. Se eu fizer essa distribuição, eu vou retornar para o polinômio original. Então, fatorar um polinômio,
Quando for possível, é claro, significa escrever esse polinômio como uma multiplicação de 2 ou mais polinômios, como vocês puderam ver aqui nesse tipo 2, que é a forma fatorada do tipo 1. Para fazer essa fatoração, nós temos algumas maneiras. A primeira delas é fatoração pela colocação de um fator comum em evidência. Para isso, vamos trabalhar aqui com essas duas figuras. A figura 1 diz o seguinte: vamos calcular o perímetro da figura do retângulo, cujas dimensões medem x e y. Perímetro nada mais é do que a soma de todos os lados da figura. Então vamos somar aqui. Ó. Nós temos y mais x mais y mais x. Isso aqui é quem? O perímetro dessa figura. Então você observa que para somarmos polinômios ou monômios, nós temos que somar os termos semelhantes. Y mais y é 2y, x mais x é quanto? Então nós vamos ter 2x mais 2y. Vocês observam o seguinte, aqui eu tenho já o perímetro, só que eu posso escrever esse polinômio aí de uma forma fatorada. Qual é o fator comum, ou seja, qual é o número ou letra que aparece nos dois termos? O número 2. Então, o que eu vou fazer? Colocar em evidência. Então, esse perímetro vai ser escrito da seguinte forma. Você coloca o 2 em evidência, ou seja, multiplicando o que ficou lá. O que ficou? O x mais quem? O y. Pronto. Se eu fizer essa multiplicação aqui, eu vou retornar para o polinômio original. Então, nós temos aqui 2 que multiplica x mais y, que nada mais é do que a forma fatorada da área do retângulo aí, do item 1. Item 2, a figura nos mostra um quadrado ABCD, que é esse quadrado aqui, ó, tá? Onde, como vocês podem ver, A, B, C, D, correto? Um retângulo CEFD, tá aqui, ó, CEFD, correto? E um retângulo ABFE, que é a junção desses dois aí. Vamos calcular a área total da figura, ou seja, a área do retângulo ABEF, que é o retângulo original. Primeiro, essa área aqui do quadrado, ó, essa área aqui do quadrado, deixa eu só mudar aqui a cor da tinta para ficar melhor para a gente. Vamos colocar aqui um vermelho para ver se fica melhor. Essa área aqui é dada por x vezes x, que nada mais é do que x quadrado. Aqui nós temos x como lado. A área desse retângulo vai ser o quê? X, y. Então vejam só, para mim calcular a área total do retângulo, basta eu somar, vamos chamar isso aqui de área 1, tá? E aqui de área 2. Então para mim calcular essa área total aí, nós vamos apenas somar as duas áreas, tá? A área, vamos colocar a área T, aqui é a área total, vai ser igual a quem? A área 1 mais a área 2. Então, a área total, ou seja, a área desse retângulo aí, vai ser dado por quê? Área 1, que é quem? X quadrado, mais área 2, que é quem? XY. Esse polinômio aqui, ele pode ser escrito na forma fatorada. Então, nós vamos colocar ele da seguinte forma. Professor, mas qual é o fator comum aí? Esse x quadrado ele pode ser escrito na forma x vezes x. Aí copia o outro normal. Opa, agora apareceu, professor, comum a esse daqui. Então, nós vamos colocar ele em evidência, o fator comum, que no caso é o x. Abro parênteses, o que ficou aqui? X mais... O que ficou aqui? Y. Pronto. Então, aí nós temos a forma fatorada da área total desse retângulo aí, que vai ser o que? X que multiplica x mais y. E assim nós vamos proceder sempre quando eu tiver um fator comum. É importante lembrar que às vezes esse fator comum ele não está visível, você tem que verificar como você verificou aqui. Aqui, ok, x quadrado e aqui x, professor. Mas aqui eu tinha o que? X vezes x, então você coloca o fator comum em evidência. Nós vamos ter exemplos aí de números
que vão aparecer e você não vai conseguir visualizar de cara qual que é o fator comum. A outra situação, pessoal, é fatoração por agrupamento. Vejam só. Coloquei aqui 3 figuras. Vamos calcular a área dessas 3 figuras. Dessa primeira, vamos somar. Aqui já está, ó, AX, BX, AY, BY. Então, para mim calcular essa área aqui, vamos chamar de área 1. A área 1 vai ser igual a quem? Ó, AX mais BX mais AY mais BY. Pronto, tá a área aí da figura 1. Da figura 2, vamos chamar isso aqui de figura 2, tá? Da figura 2 vai ser dada pela área desse retângulo, mais a área desse retângulo, que já está aqui, mais a área desse retângulo aqui. Então, nós vamos ter x, que multiplica A mais B, correto? Somado com quem? Y, que multiplica quem? A mais B. Então, está aí a área da figura 2. E a área da figura 3, basta você pegar esse lado aqui, que é quem? X mais Y, e multiplicar por essa dimensão aqui, ó, que é quem? A mais B. Essa daqui é a minha área 3. Então vejam só, pessoal, área 1, área 2 e área 3. Vocês observam que nas 3 áreas as dimensões são as mesmas, ó. XY e AB, XY e AB. E a mesma coisa acontece com a terceira figura. Então isso quer dizer que essa área 1 é igual à área 2, que é igual a quem? A área 3. Então eu posso escrever isso aí da seguinte forma: AX mais BX mais AY mais BY é igual a quem? A x, que multiplica A mais B, mais Y, que multiplica quem? A mais B. Isso aqui vai ser igual a quem? X mais Y, que multiplica A mais B. Pessoal, é o seguinte, ó. 3 áreas iguais, mas só que escritas de formas diferentes. O que eu fiz aqui, ó? A partir desse primeiro polinômio, eu cheguei à forma fatorada dele. De que forma? Vocês observam que aqui eu tinha o fator comum x, fator comum x. O que eu fiz? Coloquei em evidência. O que sobrou? A e B. Está aqui, ó, A mais B. Mesma coisa aconteceu aqui, ó, fator comum, fator comum. Coloquei ele em evidência. O que sobrou? A, B. Está aqui, ó, AB. A partir daqui surgiu outro fator comum, que é quem? A mais B. Coloco ele em evidência, que é isso aqui, ó. O que sobrou? X mais Y. Está aqui. Então, essa fatoração por agrupamento, você não vai ter um fator comum em todos os termos, mas você vai agrupar aqueles que têm fator comum, coloca em evidência e vai verificar que vai aparecer outro fator comum. Aí você coloca novamente em evidência até chegar no polinômio na forma fatorada. Vamos colocar aqui alguns exemplos para a gente solidificar esse conteúdo aí. Qual é a forma fatorada do polinômio mx menos nx mais 2m menos 2n? Primeiro, galera, ó, vamos escrever ela aqui. Mx menos nx mais 2m menos 2n. Primeiro, qual é o fator comum aqui? Você não tem um fator comum nos 4 termos, mas você tem aqui x e aqui também x. Então vamos fazer isso, colocar o x em evidência. O que sobrou? M menos quem? N. Vamos agora para cá. Fator comum 2. Então você vai colocar o 2 em evidência, correto? Abre o parênteses e coloca M, sobrou aqui, ó, menos quem? N. Olhando agora, você tem outro fator comum, quem é? M menos N.
coloca em evidência. M menos N. E vai multiplicar por quem? O que é que ficou aqui? X. E aqui? 2. Então, nós vamos ter x mais 2. Portanto, está aí a forma fatorada do polinômio dado no exemplo. Tá? Número 2. Vamos fatorar esse polinômio aqui agora. Tá? Importante, ó, a elevado a 3 mais a ao quadrado mais a mais 1. Importante você sempre visualizar, quando você tem aqui potência aqui, o expoente, o menor expoente, tá? O expoente de menor valor, para você colocar em evidência, porque você observa que as bases são iguais. Então você vai colocar a ao quadrado em evidência. Aqui não era a ao cubo, se você tirou a ao quadrado, ficou o quê? A, como se tivesse a elevado a 1. Quando eu tenho aqui, ó, 2 mais 1, 3, volta para cá. Mas você tirou a ao quadrado e colocou em evidência. O que ficou aqui? 1. Você observa que aqui não tem nada para você colocar em evidência. Ué, professor, e agora? Se você colocar um parênteses aqui, você vai observar que esses dois fatores aqui são comuns também. Então você vai colocar a mais 1 em evidência, que vai multiplicar quem? O que sobrou aqui? A ao quadrado. Professor, e aqui não ficou nada? Quando não fica nada aqui, você vai considerar que seja o quê? 1, porque quando você multiplicar A mais 1 vezes 1, vai dar o quê? A mais 1, porque todo número multiplicado por 1 é igual a ele mesmo. Pessoal, então essa era a nossa aula de hoje, tá? Espero que vocês tenham gostado e qualquer dúvida, vocês mandem aí a dúvida de vocês que a gente vai estar tentando tirar. Um abraço e até a próxima oportunidade.